Pessoal, falando sobre reconhecimento da peça, a segunda fase, é igual progressão em favela, tropa de elite, né? Fatiou, passou. Quer dizer, você tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, mandado de junção individual. O artigo 5º, inciso 71, ele fala claramente a falta da norma regulamentadora. Olha só, norma regulamentadora. Só que o artigo 5º, inciso 71, diz que a norma reguladora é total ou parcial. Ela não te diz isso, mas você tem que saber disso, tá? Que torna inviável o exercício dos direitos e liberdades. Pô, aqui, ó, inviabiliza, né, o exercício, um direito. Você tem esse direito. Está onde esse direito? Você vai abrir a Constituição e tá lá os direitos aqui, ó. Vamos lá aqui rapidinho. Título 1 dos princípios fundamentais. Pô, não é aqui. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Ah, direitos e garantias fundamentais? Sim, é aqui que vai estar teu direito. É uma norma constitucional que é de eficácia limitada. O que é isso? É uma norma limitada porque que depende, precisa de uma lei complementar a posteriori, porque a Constituição ela declara o direito. Você tem o direito. Exemplo clássico da doutrina, clássico. Direito de greve. Ah, você tem direito de greve. Ah, mas não tem uma lei. Pô, eu tenho direito, mas não tem lei. Ah, entendeu? Então você precisa de uma lei específica, né? Uma lei complementar. E você quer gozar e não tem esse direito. Então você entra com mandado de injunção. Então, o que acontece? E ainda, nas prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Também está aqui, título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Nacionalidade e direitos políticos tem a ver com cidadania. Ok? Então não vai estar lá na organização do Estado, não vai estar na organização dos poderes. Então já ficou fácil você usar o mandado de injunção. Detalhe, nessa tratativa do mandado de injunção ainda tem 3 requisitos básicos. Assim como eu falei do mandado de injunção, que tem aquele, né, como eu digo, né, aqueles requisitos explícitos, né, no mandato de injunção, também tem aqui requisitos explícitos, tem que ter, ou seja, falta de norma total ou parcial constitucional, ou seja, falta de norma constitucional de eficácia limitada, depende de uma lei posterior. Outro requisito explícito, existência de um dever para os poderes públicos em editar as normas infraconstitucionais. Essa é a finalidade secundária. A principal é a falta de norma constitucional. Por quê? Porque a nossa Constituição é o quê? Programática. Aí que está a brecha aí, né? Programática, né? Um dever ser aí. Ela é programática, então já temos um problema. O terceiro requisito qual é? Direitos constitucionais inviabilizados. Olha só, contraditório. Direito constitucional inviabilizado. Ou seja, omissão do legislador. São os requisitos, né, expostos, né, ou expressos que você tem que detectar para você usar o mandado de injunção. Mas o mais importante, na sua questão, né? Isso aqui é para a peça. Para você descobrir a peça do mandado de injunção, que eu acabei de falar. Agora é o seguinte, nas suas questões vai estar lá, sobre mandado de injunção. Vai cair essa questão aí e você vai acertar. Porque é uma questão doutrinária. Como assim? Antes de 2007, o STF fazia um julgamento que era chamado de corrente não concretista. Como assim? A pessoa entrava com mandado de injunção, né? Batia lá no STF, e essa corrente não concretista, ela analisava o caso, você tem um direito aqui da Constituição e tal, e ela dava uma sentença de natureza declaratória, apenas.
declaro que o poder, o órgão, enfim, está sendo omisso. É como você comprou numa loja, a loja não te entregou, aí o Poder Judiciário te diz, olha, realmente, Mauro, está certo, a loja não te entregou. Manda um recado lá para a loja, olha, você deixou de entregar para o Mauro o bem que ele comprou aí na loja. Ou seja, essa corrente não concretista dava, antes de 2007, é uma sentença que o STF dava totalmente inócua. Não servia para nada. Ah, declarou que eu já sei. Tanto já sei que eu entrei com mandado de injunção. Aí o que acontece? Depois de 2007, mudou-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, né? Passou a adotar o que? A corrente, o quê? Corrente concretista. Por quê? Porque além da sentença ser declaratória de quê? Da omissão do poder legislativo, que tem que fazer a lei, ela também faz o quê? Dá uma decisão constitutiva, constituindo um direito, tá? Pro impetrante, aquele que impetrou o mandado de injunção, ok? Então, isso aqui é importante para a sua questão de prova lá. A segunda questão vai te dar um caso e você vai ter que falar da corrente não concretista, totalmente inócua, para dizer o que você já sabe, né? Olha, ela somente declarativa, declarava que o órgão ou o poder estava sendo omisso, moroso, enfim, tá? Claro, julgava procedente e dizia que estava, né, morosa, ação declarativa. Isso na corrente não concretista. A corrente concretista, ela agora é o seguinte, ela declara que você foi omisso, que você não fez, que houve uma omissão legislativa, e agora ela é o quê? Constitutiva, constitui o direito. Você tem o direito. Aí, realmente, o Poder Judiciário, ele vai tomar as devidas medidas, né? Está lá na Lei 13.300, né? Do mandado de injunção. É claro que a corrente concretista pós 2007, ela se divide em duas subespécies, tá? Concretista geral e concretista individual. O que acontece? O mandado de injunção, por natureza, aquela história, via de regra, ele é o quê? Mandado individual. Mandado individual. Ele é interparte. Só vai atuar, só vai agir nas partes envolvidas. Correto? Correto. Beleza. Só que a corrente concretista subespécie geral, a sentença vai ser erga omnes, né? Vai ser contra todos e vai fazer um efeito que vai viabilizar o direito para várias pessoas, tá? Permitindo a viabilização do exercício do direito para todos. Agora, a corrente concretista individual, essa aí, a decisão concessiva do mandado de injunção, vai viabilizar o direito previsto constitucionalmente, mas com eficácia interparte. Agora, indo ainda para mais uma subespécie da concretista individual. Individual por quê? Porque a decisão vai beneficiar interparte, só as partes envolvidas ali. A concretista individual direta, tá? O Poder Judiciário, ele vai implementar o direito de forma imediata, ou seja, desnecessário aguardar o órgão ou a autoridade competente. O que quer dizer com isso? Ele não vai esperar o órgão fazer, tá? Com essa decisão aí, você já vai poder gozar desse direito. A concretista individual intermediária, seus defensores acreditam que o Poder Judiciário não deve viabilizar o direito de forma imediata, mas sim reconhecer a mora, o atraso, né? E dar ciência ao órgão ou autoridade competente para regulamentar a fim de que a solução seja apresentada, se o prazo transcorrer sem que a omissão seja superada. Aí sim, o órgão julgador do mandado de injunção
deve tomar as providências pertinentes para a concretização do direito, liberdade ou prerrogativa inerente à nacionalidade, cidadania ou soberania. É uma questão doutrinária, que quando vier lá, a questão lá, terceira questão, tratando sobre mandado de injunção, ele vai querer saber da corrente não concretista, antes de 2007, sentença era só declaratória, falando assim, olha, você está sendo omisso, totalmente inócuo. Aí, pós 2007, a corrente concretista, né, que além da sentença do Supremo, né, ou a sentença que concede o mandado de injunção, a natureza declaratória da omissão e constitutiva do teu direito, sendo que a concretista, ela se divide em geral e individual. A individual em concretista individual direta e concretista individual intermediária. Questão doutrinária. Questão que não está no seu vadimento. Ok? Dica top. Vai cair. Bom, agora nós vamos para cereja do bolo. Aquela questão que você desenvolve que faz a diferença, tá? Fechamento. Olha só. A lei do mandado de injunção 13.300, ela, via de regra, adota o quê? A corrente individual intermediária, tá? Que é aquela que reconhece a mora, o atraso do órgão, né? Ou da autoridade competente em criar a norma, a lei, para que você possa usufruir do teu direito constitucional, tá? Ou seja, se o prazo transcorrer com a omissão, tá? E se for superada essa omissão, ou seja, o órgão não cumpriu o prazo para fazer, que ela deu, né? Que o Poder Judiciário deu, aí sim o órgão julgador, o órgão que julgou o mandado de injunção, deve tomar as providências para que você possa concretizar a realização do seu direito, tá? Ou seja, liberdade, prerrogativa inerente à nacionalidade, cidadania e soberania. Só que, veja, o legislador originário, quando criou a Lei 13.300, usou o quê? Concretismo individual intermediário, mas o Poder Judiciário usa a corrente concretista individual direta. Ou seja, o Poder Judiciário deve implementar o direito do impetrante de forma imediata, sem sendo necessário aguardar o órgão ou a autoridade competente. Só que tem um detalhe. Essa corrente concretista direta, tá? Caso o prazo para a edição da norma já tenha sido dado em outros mandados de injunção, tá? Da mesma temática, ou seja, outros autores já entraram, aí sim vai usar essa corrente, né? Concretista individual direta. Então você tem que saber o seguinte: o legislador originário usou o quê? Regra da lei 13.300, corrente concretista, individual, intermediária, tá? Declarou a mora, mandou um aviso lá para o órgão, autoridade competente criar a lei, não criou, aí sim o órgão judiciário vai tomar lá, né, uma sentença lá, uma declaração dizendo, uma sentença dizendo, olha, cumpra, você vai ter que dar o direito para ele, beleza. O Poder Judiciário usa o quê? A corrente concretista individual direta, desde que o caso, né, o prazo para a edição da norma já tenha sido dado lá por alguns mandados de injunção. Ou seja, o Poder Judiciário falou, tem 10 dias, tem 15 dias, tem isso aqui. Meu amigo, tenha sido dado em outros mandatos de injunção anteriormente propostos por outros autores. Aí o Poder Judiciário, por quê? Porque em regra,
a Lei 13.300 versa sobre a corrente concretista individual intermediária. Você tem que saber fazer essa distinção, tá? Para poder você demonstrar todo o seu conhecimento sobre o assunto e abarcar a pontuação total da questão. Falando sobre mandato de junção. Parte teórica, valeu? Doutrinária.